Olá, amigos evolutivos. Nós estamos aqui com mais um programa do Parapsiquismo Interassistencial. E hoje nós estamos aqui entrevistando o professor Arthur Peixoto. E ele hoje vai nos falar sobre a oficina do EV. Professor, o que vem a ser a oficina do EV? Bom, boa tarde a todos. A oficina do EV é uma dinâmica, né, que ocorre na ACIP, aqui no Discernimento, todas as quintas-feiras, às 19h30. Então, todos convidados para participar. E é uma dinâmica que é aberta ao público, né, geral, e ela é composta por várias técnicas energéticas que são dadas durante 1 hora, sendo que meia hora antes é feita a leitura de um verbete, né, todo dia um verbete diferente, e tem um espaço para comentários do verbete. Após, então, essa meia hora de debate, então começam as técnicas energéticas, que são dadas pelos professores, né, feita em grupo, e depois disso, 1 hora de técnicas energéticas, então é aberto novamente o debate para comentários, para troca de experiências, de informações entre os participantes. Mas o que vem a ser o EV? Bom, o EV é uma abreviatura de estado vibracional, né, que nada mais é do que a mobilização das suas energias, né, até que você alcance uma vibração dessas energias e se encontre nesse estado de, como se diz, de máxima movimentação, de máxima mobilização de energia. E a técnica que nós utilizamos para chegar, uma das técnicas que se utiliza para chegar ao estado vibracional é a circulação fechada de energia. Sim, a circulação... Como é que funciona essa circulação fechada de energia? A circulação é uma técnica para chegar ao EV. Não necessariamente você precisa passar por ela, né? Aqueles que são mais veteranos já conseguem instalar o EV pela primeira vez. Essa técnica da circulação fechada de energia? Então, aqueles que estão iniciando, até em algumas situações, é necessário que você comece a circular as energias, puxando as energias dos pés até a cabeça, né? Aproveitando para passar as energias por todos os chakras e vai desbloqueando esses chakras. E aos poucos você vai acelerando essa movimentação da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, até chegar a uma certa frequência em que você começa a vibrar todo o seu holochakra. Então você começa a entrar no estado vibracional. Então essa técnica, na realidade, é só uma predisposição, para gerar uma predisposição para você fazer com que todos os chakras possam vibrar, é isso? Exatamente. A gente vê que é uma técnica mais eficiente para atingir o EV, mas não existem outras técnicas, né, que você pode aplicar. Quer dizer, na medida em que a pessoa for dominando essa circulação fechada de energia, você pode entrar em estado de vibração simplesmente pela vontade. Pela vontade, a qualquer instante, em qualquer lugar, né? Então você pode... não há limite para o EV, né? Você sempre pode aumentar esse EV. As pessoas têm relatado isso na dinâmica, né? É muito importante isso. Algumas pessoas têm tido ganhos, né? Até pelo próprio ambiente que é montado na dinâmica, em que você tem amparadores já trabalhando, já montando um campo propício. Então existem vários relatos de pessoas que chegam com dor de cabeça, com mal-estar, e que conseguem aí sair fazendo EV, melhorar a sua situação e sair dali muito melhor do que entrou, né? Quais são as vantagens de você dominar o estado vibracional? Olha, o que traz de benefício para a pessoa, na medida que ela domine e trabalhe o EV sistematicamente, várias vezes ao dia? Eu diria que são milhares, infinitas possibilidades de vantagens que você tem com o EV, né? O EV tem 1001 utilidades, se fala assim. Dentre uma das utilidades é você ter um equilíbrio, né, do holochakra, você conseguir desassimilar as energias que você absorve. A gente vive num mar de energia em que você está absorto nesse lugar, você está envolvido o tempo todo. Quem sabe nadar ou sabe lidar melhor com as energias é que vai conseguir ter uma vida com melhor qualidade. Ou seja, o estado vibracional, na realidade, é um processo inerente a qualquer pessoa, cada um pode. Exatamente. E à medida que ela vai tomando pé do domínio do estado vibracional, ela vai poder também se defender, exatamente, como você falou, desassimilar as energias negativas que pega no dia a dia e se defender também daqueles processos energéticos negativos de outras pessoas. Eu acho que no início as pessoas, a tendência é que elas comecem a se defender, né? Perceber melhor as energias, entrar nos ambientes, conseguir sair de uma forma melhor, mas com o passar do tempo, com o aumento da capacidade de
trabalhar as energias, de ter um EV mais forte, mais domínio, né, mais autoconfiança, ela consegue, inclusive, modificar os ambientes e consegue fazer assistência com outras consciências, tanto intrafísica quanto extrafísicas. E aquela história de mal olhado, o EV pode proteger a pessoa de mal olhado, da inveja dos outros? Sem dúvida, né? A primeira mudança, né, que a pessoa começa a trabalhar EV, ela ficar mais resistente, né? Não ficar sucumbir à energia das outras consciências, né? Tanto intrafísica quanto extrafísicas. E por que as pessoas têm dificuldade de instalar o estado vibracional? Qual é na dinâmica lá? São inúmeras as razões para a pessoa não conseguir. Tem desde o excesso de preocupação consigo mesma, né? De estar muito envolvida intrafisicamente com os problemas intrafísicos, né? O paradigma que a pessoa vive, né? Que é o paradigma mais materialista, né? Não dá importância, não dá prioridade, né? À consciência, ao paradigma consciencial. Então tudo isso a gente, com o EV, ela vai mudando a própria perspectiva da pessoa, né? A forma dela ver a vida começa a mudar e com isso ela começa a estabelecer o EV em várias situações em que antes ela não conseguia, né? Essa dificuldade de estabelecer o EV com o próprio aumento da capacidade de fazer o EV, sua autoconfiança, a mudança de paradigma que isso acontece, que ocorre com a pessoa, ela fica com mais capacidade de fazer isso em qualquer situação. Ou seja, uma vez assumindo o domínio do EV, ela pode experimentar uma série de situações, inclusive, por exemplo, a questão da descoincidência, dela ter melhorar os fenômenos parapsíquicos, ter uma conexão extrafísica. Como é que isso se dá, propriamente dito? Eu tive um caso agora de uma aluna, né, uma dinâmica de EV, em que ela relatou, olha, eu estou sentindo cada vez mais, quando eu começo a aumentar o meu EV, eu começo a sentir mioclonias, que são movimentos involuntários. Isso tem aumentado muito, né? E depois eu fico com um certo receio, eu paro e volto, e fica nesse negócio de movimentos involuntários, e volta e vai. Eu falei, olha, se você insistir mais um pouco, o que vai acontecer é você ter uma maxi descoincidência. Então, um dos efeitos do EV é, se você conseguir uma maxi descoincidência lúcida, ou seja, ter a projeção, perceber a saída do corpo com lucidez, né? Isso muda toda a perspectiva da pessoa, muda a sua forma de ver a vida, muda seu paradigma Ou seja, uma das técnicas para sair do corpo, vamos fazer uma projeção da consciência, ou seja, a saída da consciência do corpo, seria o próprio estado vibracional. Sem dúvida, essa é a técnica assim, que eu vejo hoje mais segura, porque outras técnicas existem, tem milhares de técnicas, mas essa técnica independe do local, independe da onde você está, ou dos objetos que você tem, né? Você pode estar inclusive no extrafísico, então você pode trabalhar e ver no extrafísico para manter mais lucidez, para propiciar uma projeção lúcida. Então, o EV eu vejo assim, é uma segunda natureza da pessoa, que está com ela em qualquer situação. É até mais natural do que a própria respiração, porque no extrafísico a gente não respira, mas também consegue fazer o EV. Então ela acompanha a consciência sempre, né? A energia acompanha a consciência. E nós podemos estimular uma pessoa a entrar em estado vibracional a partir do nosso estado vibracional? Sim. Não só a gente pode estimular outras pessoas a entrar no estado vibracional, né? Com as nossas energias, né? Mas também os amparadores fazem muito isso, né? A gente vê, estimulam isso, a gente vê até na dinâmica acontecer esse tipo de coisa. As pessoas relatam que, olha, essa energia não é minha, eu nunca consegui fazer um EV tão forte. Por que aqui eu consigo chegar aqui? Ou seja, houve um incremento da parte dos aparadores. Exatamente. Para a gente explicar que são aparadores, são consciências extrafísicas, consciências que não têm mais esse corpo físico e que nos ajudam a dominar processos assistenciais, principalmente no quesito das bioenergias. Ou seja, quando nós estamos trabalhando energia com alguma pessoa, é comum os amparadores se manifestarem incrementando essas energias em prol da assistência que nós estamos fazendo. Seja dentro do grupo Karmas, nas familiares, seja uma pessoa mais distante, mas a tendência com o tempo é você ter a presença dessas consciências para te ajudar. Por isso que nós chamamos de amparadores, essas consciências técnicas que dominam o processo da assistência e das energias.
Mas me fale o seguinte, na questão lá da dinâmica, como é que ela se processa? Você falou que tem um debate de um verbete, que é o verbete do professor Valdo, que fala de algum processo de energia. E qual a importância de se trabalhar em grupo o estado vibracional? Por que isso é importante? Olha, a gente vê que a dinâmica, né, o próprio nome diz, é dinâmica. É diferente de um curso, porque primeiro que ela não tem prazo, né? Ela começou e pode se prolongar, um curso de longo curso, onde as pessoas convivem, principalmente aquelas que estão sempre assíduas, né, são mais assíduas, elas estão convivendo com aquele grupo e aprofundando não só a questão de trabalhar suas energias, mas também a questão da assistência, né? A convivialidade desse grupo cada vez vai aumentando e a gente vê que é realmente diferente de um curso, onde tem um início e término. Né? Além disso, entram pessoas e saem pessoas dessa dinâmica o tempo todo, né? O que torna mais dinâmico ainda o processo. E a troca de experiência acaba servindo para fortalecer, dar força para as pessoas. As pessoas que já estão lá conseguem ver umas outras realidades. Os professores, então, que estão acompanhando constantemente, são aqueles que mais ganham pela própria experiência, né, de conviver com diversas consciências diferentes, com diversos problemas diferentes, com diversos bloqueios energéticos diferentes, cada um com sua razão. Então a gente vê que a dinâmica é muito rica e isso tem assim propiciado um aumento de muito interesse, né, na dinâmica, tanto que agora a gente vai posso até abrir isso, professor, que a gente está pensando em ampliar a área, né, porque está ficando pequena, né, o pessoal que está em uma dinâmica tem cada dia mais aumentado o público aí. Agora, você percebe nessa dinâmica, no curso, que algumas pessoas chegam com alguma companhia extrafísica ou assediadas e isso faz com que elas tenham uma melhora a partir do trabalho das energias? Isso é comum perceber isso ou isso não ocorre? Não só eu percebo, o grupo percebe, mas como há várias sincronicidades. Então há muito caso assim, na hora de você entregar o verbete, alguém é sorteado ou se propõe voluntariamente para ler o verbete. E geralmente a pessoa que pega o verbete tem alguma coisa que tem a ver com aquele problema, exatamente, e às vezes a pessoa está até com mal-estar naquele momento. Então já aconteceu isso, da pessoa acabar de ler o verbete e se sentir melhor, desassimilou, quer dizer, ela veio com uma consciência acoplada com ela, ao fazer aquela leitura do verbete, fez um esclarecimento, assistiu à consciência, os amparadores aproveitaram todo o ambiente para fazer isso, e ela saiu melhor depois da leitura do verbete. Então, o próprio trabalho em si, o próprio campo que é montado lá com o grupo, isso facilita também o encaminhamento de consciências doentes. Facilita muito e aquele negócio, muita gente até acha, poxa, mas todas as técnicas são sempre as mesmas, nunca tem uma dinâmica diferente da outra. Porque, primeiro, o verbete muda, então o holopensene muda. As consciências que estão sendo assistidas também são outras consciências. Então, aquele grupo está sempre numa outra situação, com dinamismo de energia diferente de uma dinâmica para a outra. Me fale agora um pouco dos fenômenos parapsíquicos, por exemplo. O EV ele é assim, a chave mestra para desenvolver o parapsiquismo. Qual é assim, o fenômeno que ocorre com mais frequência com o trabalho do EV, com o desenvolvimento do EV? Bom, eu acho que vai depender um pouco de pessoa para pessoa, mas a frequência, pelo menos para mim, é perceber realmente as situações, ficar mais lúcido, né, durante o dia. Às vezes você fica obnubilado pelas situações do trabalho, pelas situações do trânsito, pelas situações de família. Então, quando eu estou assim, numa situação de pressão, de obnubilação, com a dificuldade de ter um pouco mais de pensamento mais claro, o EV, para mim, isso é fundamental. Ele provoca um equilíbrio energético, uma descoincidência maior, né, dos veículos e conseguir usar o mental soma nessas horas que fica, às vezes, até bloqueado pelo próprio psicossoma, pelo próprio energossoma. Uma das técnicas que se fala muito dentro da Conscienciologia é se fazer 20 EVs por dia, né? Mesmo que seja por um minuto, mas 20 EVs por dia. Na sua experiência, quando você aplicou essa técnica, quais foram assim, as repercussões que você começou a ter a partir dessa técnica? Olha, eu diria que mudou minha vida, né? O EV muda a vida da pessoa, né? Os 20 EVs por dia
Eu era um casca grossa, né, na época que até o professor Mário me conheceu na Embratel, e ele fez uma experiência energética comigo, né, e eu achei muito bacana, mas eu não vi nenhum efeito imediato, só que na hora que ele falou assim, olha, agora levanta, e eu não consegui levantar. E aí depois, agora você mexe com energia, começa a circular energia, e aí eu consegui, né, voltar novamente, me recoincidir e recuperar daquela catalepsia, né, depois que eu soube que era catalepsia, eu nem sabia. E eu tinha assim, muitos medos, muitos receios, eu, por exemplo, não conseguia conviver com a questão da morte, né? Eu era um engenheiro, muito eletronáutico, né? Não conseguia conceber a questão do final da vida, né? Eu era muito materialista, e não conseguia nem enterro de parente. Os parentes que faleciam não iam, porque eu não conseguia olhar um corpo e achar que aquilo era natural, né? E com o EV, o primeiro EV, claro que eu percebi e comecei a entrar no desafio. O professor Mário me propôs um desafio de fazer 20 EVs por dia. No início eu tive dificuldade, mas também eu tinha o meu trafor, que era o trafor do engenheiro testador. Gostava de testar equipamentos, então vamos testar mais essa técnica aí, vamos ver como é que é. E eu topei a técnica, o desafio, comecei a fazer os 20 EVs, no final do mês já estava conseguindo fazer os 20 EVs. E cada vez mais forte, cada vez mais, até que uma hora que eu estava fazendo EV, deitado na cama, eu tive a minha projeção lúcida, minha primeira projeção lúcida, saindo do corpo, né, vendo tudo o ambiente, sem perder nada, sentindo toda a descoincidência. E isso mudou a vida completamente, né? Todos os medos, todos os receios, todos eles foram por água abaixo, eu não precisei acreditar em nada, né, dentro do princípio da descrença. Isso mudou, né, meu paradigma, minha forma de ver a vida, meu paradigma foi alterado, e com isso toda uma reciclagem começou, uma reciclagem existencial. Hoje eu estou em Foz por causa dos 20 EVs, né? Toda a minha mudança de vida foi por causa dos 20 EVs por dia. E você também relata que você começou a ver a aura das pessoas, né? Ao longo desse tempo que você começou a praticar esses 20 Uma experiência que eu fazia durante o trabalho, durante as reuniões, né? Você pode fazer EV, essa é a vantagem do EV, você pode fazer em qualquer situação, e as pessoas não estão percebendo. E você está ali trabalhando energia, vendo o que está acontecendo, vendo se tem alguma companhia extrafísica, vendo se tem né, como é que a pessoa está de energia, né, se compensar também, né, fazer a desassimilação. Tudo isso são vantagens do EV, né, são 1001 utilidades como... A vantagem também é que você, em 3 meses praticando esses 20 EVs por dia, a aura das pessoas fica muito mais fácil você perceber. Então, a clarividência, ela começa a se surgir para a pessoa. Bem como a psicometria, né? Quando você vai num restaurante, você faz a psicometria daquela comida, do ambiente, e você já avalia se vale a pena ficar ou não. Não é verdade? Qual é a recomendação que você daria aqui para os nossos ouvintes para falar sobre o EV? O que você recomendaria para essa turma toda que está querendo conhecer, querendo saber a respeito disso? Eu acho que a recomendação dos 20 EVs é uma coisa que todo mundo, né, conhece, é recomendado pelo professor Valdo, por todos. É difícil, né, mas é justamente por isso que é um desafio, mas que é importante. Mas eu recomendo assim, aqueles que não conseguem fazer os 20 EVs, vá na dinâmica, né? A dinâmica é gratuita, não precisa de uma inscrição, chega na hora, a pessoa simplesmente assina uma lista de presença, vai na dinâmica para começar a desbloquear algum chakra, né? Alguma coisa que esteja impedindo de fazer esses eventos em qualquer situação. As pessoas têm relatado isso, elas têm saído melhor, né? Elas têm conseguido fazer EV em várias situações que elas não conseguiam, mas sempre voltam para lá e falam assim, mas aqui ainda é melhor. Eu estou melhorando lá fora, mas aqui eu estou melhor por causa do campo, por causa da dinâmica em si. E a troca de experiência, né? Quer dizer, um fortalece o outro, insiste um com o outro até para fortalecer. Então, mesmo para veteranos, mesmo para aqueles que estão iniciando, ou aqueles que já têm bastante experiência, vale a pena colocar em prova ali a sua EV e ver que a gente não tem limite, a energia realmente não tem limite, e a gente tem sempre que aprender e melhorar o nosso EV. Bom, mais uma vez agradecendo aqui o professor Arthur Peixoto e contamos com vocês numa próxima oportunidade.